Embora possa parecer simples, muitas pessoas não conseguem perceber. Por isso eu trouxe esse vídeo, que é para ajudar a cuidar bem das raízes da orquídea, para que você tenha mais enraizamento, uma planta se desenvolvendo bem, que é o que desejamos. Aqui você vai ver várias situações com variados gêneros que eu trouxe aqui no vídeo para ajudar a identificar raízes que já estão mortas das raízes saudáveis, através da coloração, que são diferentes entre uma espécie e outra, o que é uma raiz saudável e também, o que é muito comum, as falsas raízes saudáveis. Aquelas que você olha, você tem certeza que elas estão vivas, mas elas não estão. E tudo isso é importante para você poder cuidar da orquídea e identificar o que está causando isso. Geralmente, como eu já falei no outro vídeo, é excesso de umidade no substrato ou um substrato ruim. Era uma orquídea que eu peguei para recuperar, aqui ó, com folha quebrada e tudo, mas ela tem o sistema radicular perfeito. Uma orquídea com as raízes assim é o que precisamos. Aqui nessa orquídea que eu tenho plantado no vaso de barro, temos exemplo aqui de raiz saudável. Isso aqui é uma raiz saudável, né, com a ponta que é um pouquinho escura, porque é da espécie. Tem umas que a ponteirazinha é verde, que é o caso dessa aqui, que tem a ponteirinha verde, porque ela tem flores brancas. E aqui, ó, vocês podem ver, eu tenho raízes escuras aqui, um pouco mais escuras, mas essas raízes são raízes saudáveis. Você aperta aqui, ó, com os dedos e você vê que elas estão firmes. Não tem nada com o que se preocupar. Só o fato de elas estarem assim, digamos, mais opacas, sem esse brilho de uma raiz nova. Também já está emitindo uma folhinha ali. Vamos agora aqui para um dendróbio. É uma muda. Brotou todas essas raízes que vocês estão vendo aqui dentro do substrato. Se eu pressionar com os dedos, eu vou ver que essa raizinha aqui de cima, ela está morta, porque eu aperto aqui e afunda, não tem mais consistência, ela está murcha, né? Seca. É o período que ela estacionou, que ela parou de brotar. Isso acontece com as orquídeas, para depois começar a brotar novamente e continuar se desenvolvendo. Pode ver pela própria planta, ela está saudável e está assim já há um bom tempo. É só uma raizinha, não tem problema. O problema só existe quando a maioria das raízes estão assim, quando a maioria delas estão mortas. Você ter uma ou duas raízes, 3 mortas dentro de um vaso não é problema. É uma raiz que já está morta, porque você vê que ela não é uma raiz firme, ela achatou, ela não está mais cilíndrica, redondinha, está sem seiva nenhuma. E depois ela vai secar. Aqui também tem um exemplo de mais uma raiz morta, mas no geral essas raízes estão boas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma Cattleya, uma raiz assim, ó, mais branca, diferente das Phalaenopsis. Eu tenho bastante raiz aqui, em geral elas estão boas. Essa aqui, se você apertar, ó, ela também não tem seiva. Essas ali do outro lado estão todas firmes. A maioria estão vivas. Aqui eu tenho o Cymbidium. O Cymbidium é danado. Tem que ter bastante cuidado com a rega por conta desse vaso que é grande. Então se fica no tempo é muito fácil de apodrecer raiz. Tem que ter bastante cuidado ou ter um substrato bem drenado. Esse Cymbidium aqui eu molho uma vez por semana, mas andou pegando chuva aqui também. Essa aqui eu já abri, né? Eu puxei o substrato aqui para cima para mostrar para vocês. Você olha assim, parece que ela está morta, mas não está. Quando você aperta com o dedo, aqui você sente que ela está firme. E é só assim que você vê como estão as raízes do Cymbidium, né? Não tem outro jeito, você tem que abrir para ver mesmo. Ó, essa aqui é a única, no caso, que eu tinha visto que estava morta de todas que eu abri. Mas essa do lado aqui já está firme, essa outra aqui já está firme. Todas elas aqui estão firmes, tá? Eu já chequei aqui no substrato. Então o Cymbidium tem essa cor também de raiz mais amarelada. Isso não quer dizer que são raízes ruins, né, que estão num estado ruim. É a cor dela mesmo, assim. Você pode também
elas estarem escuras, aí você já vê de cara que ela morreu. Aqui eu vou trazer uma Oncidium que estava abandonada na lixeira aqui. Aí ela já está recuperando aqui. E você veja, as raízes da Oncidium, quando estão saudáveis, novas, elas são branquinhas. Isso aqui tudo é raiz boa. E já vai formar um bulbozinho novo, meio escurinho assim, ó. Não quer dizer que ela está morta. Estou sentindo aqui com o dedo que ela está firme. E essas mais escuras tem que apertar com o dedo assim para saber. Aqui eu tenho uma Colmanara. Você também pode avaliar a orquídea pelo bulbo, né? Você vê aqui que os bulbos estão cheios, né? Eles estão hidratados, bem cheinhos. Então isso já é um bom sinal de que eu tenho raízes boas aqui embaixo. Você apertando aqui, você vê que a maioria delas estão boas. Apertando aqui, ó, ela tem a mesma coloração dessa do lado, que está viva. Essa aqui também está viva. Essa aqui tem a mesma coloração, mas você aperta aqui, ó, não tem seiva, tá vendo? Ó? Tá morta. Essa outra aqui também. Essa aqui já não. Você pode ver que é a mesma coloração. E fica difícil de você, às vezes, dizer, né, se elas estão boas ou não. Mas uma raiz assim é morta, você já está vendo, não precisa nem apertar, né? Ela já está se desfazendo ali. E se você tiver uma orquídea com a maioria das raízes mortas, como eu já falei, aí tem que ser analisado para ver se foi excesso de água ou é o substrato que está ruim e tem que trocar. A lavanda é a mesma coisa, quando você rega ela fica verde. Da mesma forma, se você sentir com os dedos, você vai perceber. Isso aqui é uma raiz saudável. Essa aqui é uma raiz saudável. Essa aqui é uma raiz saudável. Aqui, ó, é uma raiz saudável. Aqui em cima, ó, tem são raízes que estão brotando já. Começaram a brotar prontinha, né? Estão com a coifinha ali verdinha. São todas raízes saudáveis ali embaixo. Raízes começaram a crescer agora. Essa aqui, apesar de estar escura, ela está firme e ela é uma raiz saudável também. É uma raiz mais velha, por isso ela começa escura, daí ela vem por aqui, ó. Ó, aqui ela tá bem bonita. O que seria raiz morta? Seria essas aqui, ó, que você aperta, né, como nas outras lá, e não tem mais consistência nenhuma. A lavanda, a gente deixa todas essas raízes, elas não podem, você não tira, a não ser que ela apodrece e cai sozinha. Eu não tiro nenhuma, eu deixo todas. Então nunca faz isso, porque às vezes você tem uma raiz, tipo essa aqui, ó, que perdeu a ponteirinha, né, a coifa apodreceu. Isso aconteceu no inverno, agora passado, por conta do frio, que aí você rega e aquela água, aqui é muito frio, ela fica pingando aqui embaixo, né? É onde ela fica mais tempo, forma aquela gotícula sempre, e fica muito gelado, né? Isso intensifica mais o frio ainda, e acabou secando por conta disso, acabou matando ali. Essa aqui aconteceu a mesma coisa, ó, e você veja só, ela já começou a brotar, pode ver, ó, tá vendo? A ponteirinha aqui estava morto, ó, igual a outra, e de repente começou a crescer. Essa outra aqui é a mesma coisa. Isso tudo aconteceu no inverno.